Saudações, lagartinos! O universo mágico de Game of Thrones é muito amplo e dialoga com as crônicas de Gelo e Fogo de George Martin, nas quais se inspirou. Boa parte dessas informações são extraídas de lendas tradicionais, conferindo assim consistência aos relatos. Por isso, pode resultar até bastante fértil um estudo de tradições comparadas em torno dos mistérios tratados nessas séries. E este é um terreno que pode nos levar até bastante longe, sendo possível que os autores e roteiristas tenham tido acesso a algumas camadas dessas informações esotéricas e ocultistas. E hoje vamos tratar em especial da alta magia e do esoterismo que envolvem o simbolismo mineral, que é um dos mais profundos, antigos e poderosos que existe na humanidade. Mas antes de avançar no nosso tema, pedimos que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. O misticismo profundo presente em Game of Thrones, que veio crescendo através da saga, é uma coisa muito interessante pela forma como veio sendo introduzido, da maneira progressiva e realista, digamos assim, criando uma empatia natural com o espectador. Assim, inicialmente esses mistérios são vistos pelos personagens quase meramente na forma de lendas, relatos e mitos bastante desacreditados até, mas que pouco a pouco vão se afirmando, até se tornarem uma realidade pulsante e dramática no final da série, dominando e tomando conta de tudo mais. Mais que isto, a tendência é dos autores e roteiristas aprofundarem esta linha de trabalhos cada vez mais, inclusive em futuras séries que já estão sendo preparadas. Já temos analisado em vídeo anterior uns tantos aspectos da magia e do romantismo que perspassa com intensidade a saga criada por George Martin. Acontece então que nós tínhamos prometido trazer um vídeo de aprofundamento sobre a alta magia, inclusive da alta magia negra. E para isso vamos tratar de algum simbolismo que existe por detrás dos objetos mágicos, que por si só já podem envolver grandes poderes, como vimos no vídeo Magia e Ocultismo em Game of Thrones. Pois aqui vamos tratar então mais do ocultismo do que da magia propriamente dita. O ocultismo é muitas vezes aquilo que existe por detrás e na base da magia, tendo por foco justamente agora o reino mineral, cujo aspecto mágico também analisamos naquele outro vídeo. Este reino adquire tal importância na saga por causa dos vagantes brancos e da magia, ou antes do ocultismo, que envolve a sua existência. Ocorre então que os recursos do reino mineral terminam por ser dos mais poderosos, na medida em que este reino fundamenta os restantes, correspondendo aos ossos do corpo humano. Num conhecido simbolismo religioso, quando Cristo fala da fé, e da fé nele próprio inclusive, como alicerce da religião, ele nomeia Simão de Pedro, por ser ele uma pedra de fundamento da religião que Jesus veio criar. No mesmo contexto, ele fala sobre edificar a nossa morada sobre a rocha. Também na esfera religiosa, e já se aproximando do ocultismo, se mostra uma profecia do Cristo com uma espada na boca, como alusão aos poderes do Logos. Aqui temos uma referência ao reino mineral, que em outras culturas se mostra ainda mais evidente através da adaga na boca da Pedra do Sol, Nahua, ou neste antigo lampadário etrusco. Com isso temos evidente que o reino mineral está associado ao som e à palavra, inclusive em termos de revelação de grandes verdades. No ocultismo, os mantras são objetos dos maiores mistérios e sigilos dentro das técnicas mágicas, justamente pelo poder profundo que eles podem conferir. Nessa altura, devemos mencionar que toda magia, do bem, do mal, neutra ou ambivalente, envolve três princípios, que são vibração ou som, imaginação ou visualização e magnetismo ou psiquismo. Na verdade, é dessa forma que se cria tudo no universo. Na magia branca, costumamos falar simplesmente de som, luz e amor, como essências dos chakras, por exemplo, como o triângulo supremo do esoterismo ou as três hipóstases sagradas. A magia negra, porém, costuma empregar esses princípios de forma desequilibrada, enfatizando especialmente o poder. Quando os filhos da floresta apunhalaram o coração de um dos primeiros homens com a pederneira, que é o nome verdadeiro dos punhais de pedra, usados da mesma forma para fazer fogo nos tempos primitivos, eles também transformaram o seu coração em pedra.
A partir dali, ele se tornou um magro negro superior e obstinado. O tema do sacrifício do coração está muito presente justamente no universo atlante pré-colombiano, origem da Pedra do Sol. O Cristo também recebe uma lança no coração para consumar a sua morte, que no entanto resultou em ressurreição. Este processo mágico está relacionado à quarta iniciação ou à crucificação espiritual, tendo por alvo o despertar pleno do quarto chakra, que é o cardíaco, objeto supremo da iniciação atlante para despertar um amor superior. No caso da feitiçaria, existe porém não apenas um desvio de função, como também uma técnica desajustada. Ali se coloca ênfase num dos aspectos da magia, que é o poder do som, junto com a imaginação, resultando numa criatura fria. Para isso podemos fazer certa alusão aos Idans da magia tibetana, uma criatura mágica que os lamas costumavam criar sobre a sua cabeça. O propósito inicial seria, segundo a tradição budista, visualizar o guru ou o Buda, mas segundo os relatos de Alexandra David Neal, isto poderia produzir seres com vida própria, que podiam começar a fazer coisas fora do controle. Também na magia tibetana se fala dos purbus, ou punhais mágicos dos lamas, símbolo do corte das ilusões no budismo, mas também usados na magia antiga para matar, como fez o grande lama Milarepa antes do seu arrependimento e da sua conversão ao budismo. A cor escura está comumente associada ao oculto e ao mais poderoso, associado ao universo de Shambhala. Daí batizar os chamados Budas irados e certos avatares de Vishnu, tal como certas deidades mais místicas e os Budas primordiais, assim como aparece nos mistérios de Osíris Negro de que fala Blavatsky. Relaciona-se, portanto, ao Pralaya ou Noite de Brahma, assim como as coisas do Nirvana, quer dizer, a vida que existe para além do mundo material conhecido. Por extensão, alude aos mistérios criados pela magia negra, basicamente desprovidos da vida da alma. A grande diferença aqui é que, no dizer de Alice Bailey, os altos mistérios de Shambhala situam-se para além da energia do amor, muito embora saibamos que isso seja só na aparência, ao passo que a magia negra real situa-se, é claro, aquém do amor. No entanto, não deve ser difícil imaginar quantas pontes já se tentou fazer entre as duas coisas. Novamente, segundo Bailey, que aliás é uma ótima fonte para se informar também sobre técnicas e sobre os grandes males da loja negra, as forças de Shambhala evitam se expor diretamente para a humanidade porque o seu poder poderia resultar destrutivo, a menos que o propósito seja realmente este. Do contrário, ela usa a fraternidade branca para mediar os seus elevados propósitos para a humanidade. Nós tivemos exemplos mais ou menos recentes de uma liderança que treinou o verbo de um modo especial e muitas vezes de forma negativa, incluindo certos apelos à magia. Falo de Adolf Hitler. Os nazistas fizeram conexões com a magia profunda pré-budista no Tibete e provavelmente conseguiram ali apoio aos seus propósitos de dominação. Num certo sentido, o Rei da Noite é uma espécie de Hitler, resultando assim numa espécie de encarnação do mal antigo. Não casualmente, os seus trabalhos e sacrifícios macabros tinham a forma de suásticas. As suásticas de 8 braços são conhecidas e simbolizam um poder absoluto, vinculada, por exemplo, à chamada Cruz de Ferro também. O olhar de Hitler se assemelhava ao olhar gélido de um tubarão, que é uma das mais primitivas e mortais criaturas da natureza. De todo modo, o simbolismo da espada sempre representa um instrumento de poder, capaz de tirar ou de dar vida. Contudo, se o Logos focaliza uma luta mais interior e defensiva, o tirano visa o contrário, a luta externa e ofensiva. Aí a depender da forma como este símbolo seja apresentado. Acaso os autores da série sabiam disso tudo? Talvez seja pedir demais que um autor como George Martin, pese sua ampla erudição, tenha acesso a muita informação sobre estes mistérios mais profundos de bem e de mal. Não obstante, o fato de um autor não conhecer a fundo um segredo não significa que ele não possa ter acesso a algumas das suas camadas. Tratemos, porém, da destruição do Rei da Noite. Na trama de Game of Thrones, descobrimos que ele foi criado pelos Filhos da Floresta com um propósito pio de proteger o seu mundo contra os humanos, ou, como eu prefiro dizer, contra os maus humanos. Até que as coisas começaram a sair do controle.
O tema do aprendiz do feiticeiro é um clássico na literatura, inclusive na esotérica. A magia costuma adquirir vida própria, daí os seus riscos, e o poder em si também resulta comumente em corrupção e maldade. Então, uma das maiores calamidades dos mundos antigos foi a mistura entre a feitiçaria e a política, estando na base da Guerra dos Mundos que deu à luz a civilização Atlante, ou seja, o grande conflito entre cosmovisões criado pela chegada do Homo sapiens sapiens atual contra o conjunto das forças atávicas primitivas. Este é um tema recorrente também em Carlos Castaneda. Uma crise, enfim, que seguiria se repetindo muitas vezes no decurso da raça Atlante e até depois, existindo até os nossos dias de algum modo. Estudando sobre a rebelião de Lúcifer, descobrimos que ela estava associada a hostes antigas que decaíram, semelhante à queda dos gigantes no final da Atlântida relatada pelo livro do Gênesis. Uma das questões contra as quais os luciféricos sempre se rebelaram foi contra a cultura de massas, coisa que mais ou menos incidentalmente acaba reunindo uma série de fatores sob o rótulo da humanidade, tal como o próprio humanismo e tudo o que ele traz, como é o consumismo e o materialismo em si. A Grande Guerra contra o Rei do Mundo foi, portanto, algo como a Segunda Grande Guerra Mundial, desencadeada depois que um dragão poderoso, que foi o próprio Hitler, conseguiu trazer à tona o atavismo e o ideário nórdico antigo longamente cultuado pela cultura alemã, sob os reveses de uma modernidade repleta de vícios e de frustrações para os valores antigos. Acaso esta guerra acabou com os conflitos humanos? De modo algum. Os vitoriosos se uniram contra o mal encarnado no nazifascismo, e que para muitos também representava grandes bens e esperanças, em torno dos ideais humanistas de um modo geral. Porém, sempre houve um conflito social intrínseco dentro do próprio humanismo, resultando na sequência da Grande Guerra uma temível Guerra Fria, a qual, não obstante, terminou servindo apenas para concluir a faxina antinacionalista mundo afora, e onde as forças marxistas também foram inconscientemente usadas para esta finalidade. Nós temos no cenário da Guerra Final o combate entre Cersei e Daenerys, esta última ainda encarnando a magia antiga, incluindo suas inclinações anarquistas e o aspecto social do humanismo, e a anterior apenas o poder pelo poder ou o poder cego dos clãs e o aspecto liberal do humanismo. Por isso, os Lannister Baratheon não hesitam em contratar mercenários como fazem os capitalistas desde o Império Romano ou antes, merecendo por isso vultosos créditos do Banco de Ferro, destinado a sustentar o Trono de Ferro e quiçá uma certa Idade de Ferro do mundo, porque aqueles costumam honrar os seus compromissos. Contudo, apesar da série parecer encerrar com batalhas humanas, surpreendendo assim muitos que haviam se habituado com o inusitado na série, a tendência inicial dos autores e roteiristas parece ser investir, na sequência, numa linha mais oculta e remota dos acontecimentos originais através do misticismo profundo das eras antigas do mundo. Já começa a ser filmado neste ano uma nova série que tratará das origens dessa saga e que poderá se chamar A Grande Noite, de modo que o autor pretende ainda enfatizar esses aspectos mais ocultos, remotos e por vezes sombrios que perspassam toda a trama Crônicas de Gelo e Fogo. Certamente ali entrarão em cena algumas culturas antigas, tal como os gigantes e os povos de Valíria, dos quais os Targaryen são os últimos remanescentes, que conviveram com os vagantes brancos e seus mortos-vivos durante a Grande Noite que agora ameaça regressar. Estamos encerrando com isto o vídeo de hoje. Deixaremos na descrição do vídeo links para outros vídeos, séries e artigos para quem desejar algum aprofundamento nesses temas. Na nossa literatura, temos muitos trabalhos sobre todo o universo da espiritualidade e da sociologia sagrada, mas selecionamos para esta oportunidade a trilogia A Tradição Tolteca, que escrevemos na ocasião em que Carlos Castaneda deixou este mundo, e em cuja literatura transparece em vários momentos aspectos profundos sobre a formação das forças do mal na Terra. Temos então o primeiro volume, A Serpente Emplumada, tratando das raízes da alquimia antiga. Logo, A Mariposa de Fogo, envolvendo as iniciações humanas mais avançadas. E por fim, O Espelho de Obsidiana, envolvendo a alta magia das hierarquias superiores. A obsidiana era a pedra dos videntes que, em Game of Thrones, era usada para criar e para destruir os vagantes brancos. Esta trilogia abarca então diferentes hierarquias e segue a forma de tradições comparadas, como a teosofia e a tradição chinesa, incluindo, é claro, os conhecimentos acadêmicos como costumamos fazer.
Os links do editorial estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos a sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima ocasião neste canal. E lembre-se sempre, a civilização cósmica está a caminho.